Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa e eu já quero aqui apresentar para você esse livro que é maravilhoso. Eu tenho apresentado ele para muitas pessoas que estão passando por este momento, tá? Que é o livro Suicídio, a Dor Secreta da Alma, pelo pastor Sales Batista e o pastor Juarez. Esse livro aqui tem ajudado muitas pessoas que estão passando por este momento de depressão, encorajar aquela pessoa que está nesse calabouço dessa doença a querer o ápice da vida, querer viver, querer expandir, não querer retroceder, mas querer ir avante. Então, esse livro aqui vai ajudar muito você. Se você conhece alguém também que esteja precisando, às vezes a pessoa está numa depressão tão profunda que às vezes ela não consegue procurar essa ajuda. E aí é a hora de chegar um amigo, um parente, ler um livro desse e aplicar algumas coisas para ajudar essa pessoa. Não é verdade, doutoras? E esse livro é o mesmo escritor do Ingratidão Deveria Ser Crime. Então pode juntar os dois e ler. Você vai encontrar esse livro na Rodovia Transamazônica 1705, Cidade Nova, em frente à Praça da Bíblia, na CPAD. Você pode ir lá com a Samara, que você vai encontrar esse livro e muitos outros. Nós vamos para a nossa pergunta que nós fizemos sobre a alimentação. Eu perguntei no bloco anterior se a alimentação uma má alimentação, ela pode prejudicar, ela pode até trazer, digamos assim, digamos um estágio de depressão, um agravamento, ou uma boa alimentação pode ajudar a melhorar quem esteja passando por esse momento? Isso, Kênia. Nós temos visto que o tratamento para a depressão, ele é multidisciplinar, envolve diversas especialidades. Não só o psiquiatra e o psicólogo, mas os nutrólogos, nutricionistas. E tem encontrado também, uma ajuda tem dado, uma importância muito grande aí ao tratamento, porque algumas substâncias atrapalham ao tratamento. E algumas substâncias podem ajudar no organismo a responder aí ao tratamento. Então, a gente pede que busque aí os especialistas, principalmente aí na parte da nutrição, que eles vão ter uma valia muito grande nesse processo do tratamento. O que acrescentar, o que tirar. Existe o transtorno, não sei se é um transtorno ou se é uma enfermidade, a ansiedade, que ela é parecida com a depressão. Então, os sintomas, eles são praticamente os mesmos. Porque eu lembro que a minha mãe, ela teve um problema de ansiedade. Ela tomou um remédio, passou muito mal, pensou que ia morrer. Então, ela teve um transtorno muito grande. Foi um trabalho muito difícil para a gente conseguir restabelecer, porque já a minha avó é depressiva. Então, foi muito difícil. E ela ficava melhor quando ela cuidava das plantinhas dela. Foi uma terapia que ajudou. Ela achou aí, um refúgio. Mas olha só, o transtorno de depressão é um, de ansiedade é outro, e tem pessoas que têm sintomas tanto de depressão e ansiedade, por isso que é importante aí. E tem pessoas que só têm ansiedade e não têm a depressão, né? Tem pessoas que só têm ansiedade. É por isso essa pergunta, porque quando ela se encontrava nesse momento de ansiedade, a gente pensava que ela estava depressiva. É porque às vezes elas vinham associadas, mas não necessariamente que uma sempre vai estar manifestada junto com a outra. O certo é que se está com esses sintomas tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, né? A ansiedade, ela leva mais a pessoa à agitação, à aceleração dos pensamentos, dificuldade de se concentrar, às vezes desenvolve algum tique, dificuldade de dormir. Até déficit de atenção, né? Você falou. Déficit de atenção. Então, assim, são sintomas diferentes. Só que, às vezes, as pessoas têm tanto os sintomas da depressão como da ansiedade. Então, um bom profissional, ele vai saber aí, caracterizar e indicar o melhor tratamento aí. Cientificamente falando, a depressão tem cura? Sim, a depressão tem cura, né, Tina? A depressão ela tem tratamento, né? Na verdade, a depressão é uma doença crônica, né? E que ela pode ser tratada. Quanto mais cedo, melhor.
menos vai ser os prejuízos que essa pessoa vai ter, né? Então, assim, ela é como uma doença, né? E é caracterizada como uma doença e realmente precisa dessa atenção, precisa de ser tratada. E não somente com psicoterapia, mas também com medicação, tá? Pela experiência que vocês têm, vocês observam pelo quadro dos pacientes que chegam até vocês, se a família em si, elas têm dado atenção necessária, porque eu lembro que antigamente, eu não sei agora, mas as pessoas elas tinham muito essa questão de falar, é frescura, é manha, isso daí não é doença. Então, o enfermo, aquela pessoa que se encontrava com aquela enfermidade, ela ia mais ainda para o buraco, porque ela precisava de ajuda e alguém chegava e dizia que ela estava com frescura. A família ela tem um papel aí importantíssimo no tratamento da depressão. E às vezes a gente chama todos os familiares e a gente orienta e ensina como lidar com esse sofrimento, que às vezes as pessoas não sabem como lidar. Às vezes é desconhecimento, ignorância mesmo. E é importante o apoio da família, a busca aí de profissionais. Tem algumas terapias aí alternativas, a ecoterapia, né, com cavalos. Que nós já temos em Marabá. Já temos em Marabá. Olha, muitos pacientes têm dado respostas muito legais com esse tipo de tratamento, né, assim, afetiva, né, estímulos afetivos com os cavalos. E aí é feito todo um programa de tratamento aí para depressão, crianças. Então as respostas têm sido muito, muito boas, né? E outras alternativas aí como atividade física no tratamento. Uma boa alimentação, né? Então a alimentação a gente vê que realmente é muito importante. Fazer atividades prazerosas, né? A atividade física ela vai estimular a serotonina, adrenalina, citosina, que são hormônios aí do prazer. Então, é muito importante aquela caminhada que a pessoa dá. Trabalha na regulação, né? E se for no sol, então, Kênia? Melhor ainda. E tem um efeito no organismo mais de 24 horas após a atividade física. Então, só para você ver a eficiência, né? Que realmente a consequência positiva no organismo. E é o analgésico também, né? Qual o melhor horário para você fazer esse exercício, para tomar esse sol necessário? Então, aí o profissional vai ajudar, né, o paciente a entender como funciona o metabolismo dele, como ele vai responder melhor, porque não dá para a gente estipular o horário, dizer, olha, tal hora isso. É bom. Mas, por exemplo, estamos num estado aqui hipertropical, sol todos os dias. E com tanta gente com falta de vitamina D. E de manhã é ótimo, né? Porque assim, de manhã bem cedo é bom, porque você já pega aquela energia, aquele pique. Geralmente quem faz caminhada no finalzinho do dia demora um pouco mais para dormir. É verdade. Né? Porque fica ali cheio de energia. Então assim, de manhã antes de ir para o trabalho é uma boa dica. Eu me lembro que teve uma época que eu fazia caminhada, acordava às 5 da manhã e fazia a caminhada lá no bairro onde eu morava, tinha Cooper para a gente fazer. Então, aquilo dali me ajudava muito. Eu tinha um dia muito cheio de disposição. Você não dá preguiça, realmente você faz. Você produz mais, né? Mais. Atividade muito física, bom mesmo. até para energia sexual, entendeu? É importante. Desses neurotransmissores que ajudam nessa sensação de busca do prazer. Então, se ficar sedentário... ajuda na ansiedade também, né? Então, diminui aquele nível de ansiedade, de depressão também, né? De humor, enfim, todos os aspectos. Existe. Tem um médico aqui, muito querido em Marabá, que ele fala assim, ó, tomando o meu sol, fazendo a minha atividade. Eu curto de montão, porque ele está dando uma dica simples, né, e super benéfica para o nosso organismo. Então, atividade física, sol. Está ao alcance de todos e às vezes parece que está tão longe, porque essa atitude de fazer, eu vou fazer algo, eu vou mudar, fica longe. Eu lembro que eu tive doente, contraí Covid,
E o tempo que eu passei ali, resguardada, na quarentena, que eu fiquei só. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, eu não vou ficar aqui solitária. A gente tem um momento com Deus, um momento de devocional, de orar, mas a gente tem um dia também todo. Então, ninguém também vai dar conta de passar o dia todo assim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pintar telas. E aquilo dali, o tempo passou, foi uma terapia para mim, fez bem para minha alma. E eu nem sabia pintar tela, eu pintei várias telas, ficaram lindas. Não tem como mostrar para você aqui, porque eu dei já todas as telas de presente. Tem um hino na harpa que fala que os mais belos hinos, né, e poesias foram escritos em tribulações. Ou seja, a gente consegue tirar lá de dentro, né, da nossa essência arte, produção e vontade de responder à vida e aos problemas. E aí você vê também o quanto o aspecto espiritual também é importante. É verdade. Né? Então, corpo, alma e espírito. Então, assim, o espiritual é preciso sim falar, é preciso pensar, né? É preciso realmente praticar algo, né? Dentro do seu valor, da sua crença, como nós, né, que somos crente, né, salvo em Cristo. Então, nós, quando você falou assim, eu tirei meu momento a sós com Deus, então, isso com certeza só veio para edificar a sua vida, e não somente a vida espiritual, mas também a emocional, a afetiva. É porque o ser humano em si, ele necessita de Deus. Eu li um livro do Adalto Lourenço, e ele fala que se você pegasse um homem e deixasse ele, aliás, um bebê recém-nascido, e deixasse ele crescer em uma floresta sem ninguém, só com animais, mesmo assim, aquela pessoa, ela estaria voltada para um Deus. Ela tem a consciência que existia um ser maior que ela. Então, por isso que existem aí essas pessoas que buscam... a ciência já chama de espiritualidade. Né? A gente precisa... Nós conhecemos, sabemos que tem Deus, mas o ser humano em si, ele precisa reconhecer que existe um ser maior que a nossa alma, né, brama por Deus, pelo Deus vivo, né? E aí a ciência já está dando importância, né, ao ser humano como um todo, inclusive o espiritual. Né? A gente já começa a entender essa parte. E traz uma palavra de esperança, de fé, de convicção. E isso faz bem para o homem. Né? Quando eu creio, acredito, né, que aquela minha dor ela pode ser sarada, ela pode ser curada. Só pelo fato de eu crer, de eu acreditar, já estou fazendo um bem para a minha alma. Eu me movimento. Né? Eu me movimento em sentido. favor que isso venha realmente acontecer e ser realizado em minha vida. Eu né? lembrei aqui, a gente conversando, eu lembrei de uma ocasião na minha vida, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu estava grávida. O meu sonho era ter um filho. Meu sonho, desde criança. Então, eu engravidei e eu perdi a criança com 2 meses. E eu nunca tinha ficado internada no hospital, e por fazer aquela curetagem, eu fiquei com depressão pós-parto. Só que ninguém sabia, ninguém tinha atentado para o que eu estava passando, e eu tinha muito medo. E eu tinha medo de atravessar a rua, de ir no comércio, de qualquer... Parece todo o tempo que eu ia morrer, era um medo que tomava de conta de mim. E o meu esposo, sem querer, sem perceber, ele me lançou uma palavra. Ele falou assim, meu bem, não se preocupa, que se no dia que é para morrer, você vai morrer. Só que ele não sabia o que eu estava passando. E aquilo dali me afetou de uma tal forma que de madrugada eu literalmente estava morrendo. Ele acordou com a cama balançando e eu tremendo e sem ar. E aí quando ele se levantou e foi orar por mim, e a gente foi logo procurar ajuda. Mas assim, para você ver como é delicado, uma palavrinha, a pessoa nem quer fazer o mal, ela não está com a intenção de ferir, mas às vezes por não saber o que o outro está passando, acaba atingindo. Então, precisa desse cuidado espiritual, né? Quem lida com pessoas que têm transtorno depressivo tem que tomar muito cuidado com o que fala também, né? Porque pode desencadear, assim, uma crise. Uma palavrinha, às vezes, que não faz sentido, para mim, faz um sentido devastador na vida daquele que
está passando certeza. por esse momento. Mas Deus foi tão bom que te deu logo 3, né? 4. 4. Então Deus é 4 bom, né? Ele depois. sara mesmo, né? Pois é, e o tratamento aí para depressão envolve, então, diversos especialistas, né? Inclusive a cura espiritual também, né? Não que seja somente essa. Mas eu chamo a atenção, você que é cristão, que está em sofrimento, não negue a doença, não. Peça ajuda, busque ajuda. E aí as pessoas, através da ciência, né? A ciência é uma bênção, né? A ciência é uma bênção. E aí Deus vai colocar especialistas, né? Que vão te ajudar em todas as E a áreas. pessoa também precisa não ser resistente, né? A questão da negação, foi falado já, né? Então, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela se nega a pedir ajuda. Ou não reconhece que precisa dessa ajuda. Não conhece a doença, não consegue reconhecer. Vocês né? como psicólogas e como evangélicas, porque existe ainda um tabu muito grande no meio evangélico, onde as pessoas não aceitam que a depressão é uma doença. Alguns evangélicos, eles dizem que isso é demônio. Vocês podem falar um pouquinho? Problema de fé, né? Não tem fé. Infelizmente, isso aí são falas que têm que ser desconstruídas. Você tem que tratar a hipertensão, você tem que tratar o diabetes, problemas cardíacos, tem que tratar a depressão também. Então, a primeira coisa é você não negar. Toda doença, quando você nega o prognóstico, é mais difícil de ser tratado. Então, quando você aceita e busca, quando Deus tem que curar, Ele cura. Não é assim? Ele cura imediatamente. Se Ele não te curar imediatamente, é porque você tem que passar pela ciência, sim, né? Pela mão de especialistas, se tratar, se for necessário fazer o uso da medicação. Não resista, faça uso da medicação. Algumas pessoas depois falam, por que eu não tomei esse remédio antes, agora eu estou me sentindo tão bem? Porque negou, sofreu sem necessidade. Crente também adoece, né? Crente também adoece. Então, assim, a depressão é uma doença. E também pode afetar também a vida do crente salvo. Né? Eu já falei no início, né? Que existe um fator aí também químico, neuroquímico, né? Então, assim, a ciência já comprova isso. Né? Então, não tem como a gente dizer que não é algo realmente que é verdadeiro, que realmente acontece. Porque tem uma explicação científica. Né? Então, precisa de tratamento, por isso precisa da medicação. Senão, seria só psicoterapia. Né? Mas não é somente no aspecto emocional em si. Afeta também, né, o aspecto mental da pessoa. Inclusive, a pessoa, quando ela está com depressão, até as funções cognitivas dela, executivas, elas ficam meio que comprometidas. Né? Existe um certo comprometimento também, nível de atenção, memória, planejamento, enfim. Né? A gente percebe que isso também afeta. Né? Então, assim, é algo sério, é algo explícito, notório, e que a gente precisa se levar na medicação, também na psicoterapia, mas também buscar também ajuda espiritual, que é muito importante. Olha, a gente vai dar um tempinho, rapidinho, tá? Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui e quero deixar aí, chamar um comercial para você, da Fio a Fio Tecidos. Isso mesmo, você que está precisando de tecidos, de fazer uma roupa bela, bonita, você que agora começou a fazer máscaras para vender nessa época de pandemia, vai lá na Fio a Fio Tecidos, que lá tem muitas opções e preço bom de verdade para você. A gente já se encontra aqui no nosso terceiro e último bloco. Fio a Fio. Encontra aqui tudo o que procura em tecidos, malhas, cortinas e aviamentos, além de artigos de cama, mesa e banho. Com a Fio, não tem viagem perdida, tem satisfação garantida. Com a gente, você faz o melhor negócio. Fio a Fio, qualidade e atendimento que faz a diferença.